recolhermos diferentes perspectivas de especialistas de diversas áreas do conhecimento e ouvirmos experiências de vida que nos possam ajudar a compreender e a navegar os tempos em que vivemos. Hoje temos o prazer de ter como nosso convidado o Tiago Mendes. Bom dia. Bom dia, Tiago. Tiago tem 41 anos e licenciou-se em Economia em 2000 na Universidade Nova, SBE, com média final de 18 valores, tendo sido o melhor aluno nesse ano. Trabalhou 2 anos na consultora de estratégia McKinsey & Company, antes de rumar a Oxford para um doutoramento em Economia. No período inglês, deu aulas durante 4 anos em vários colégios de Oxford e foi colunista, inclusive, do Diário Económico, também durante 4 anos. Voltou a Portugal para trabalhar novamente em consultadoria estratégica no Boston Consulting Group e desde aí tem desenvolvido atividade como consultor freelancer e como explicador, focado na estatística, matemática, macroeconomia e teoria dos jogos. Para além disso, é músico amador e, como já perceberam os que o acompanham, também gosta muito de escrever. Olá, Tiago. Olá, João. Muito obrigado por esta entrevista. Só uma pequena correção. Microeconomia. Não macro. Micro. Peço então comportamento individual. Nada. Certamente fará a diferença. Tiago, em primeiro lugar, gostaríamos de começar esta entrevista focando-nos aqui numa área que é da tua especialidade e também da tua esfera de competências, que é a questão da estatística. Mas para introduzirmos esta conversa e este tema, temos que falar um pouco também sobre a questão da ciência e daquela ideia que nós temos, ou que está muito difundida entre as pessoas, de que a ciência é estritamente objetiva, de que não existem vieses, não é? E mais ainda, de que a ciência sabe tudo e que as respostas já existem. Será que isto é um pecado original que nos levou por muitos caminhos erróneos, digamos assim? É uma excelente pergunta. Eu diria que não é o pecado original, mas é o pecado mais recente e talvez o pecado mais gritante. Gritante não só pela dimensão que tem tomado, mas pelo silêncio que se faz à volta dele. A tua questão responde-se assim. A ciência, como todo o processo científico e até paracientífico, no sentido mais abrangente, mais filosófico e epistemológico do termo, é feito essencialmente de dialética, confronto de ideias, diálogo, e é desse confronto que surge o novo conhecimento, não é? Como é famosa a análise de Popper sobre este tema. E, portanto, não só a ciência não é, nem pode ser objetiva, e aí podemos entrar no campo da física quântica, e eu não vou, obviamente, por aí, mas a única forma de garantirmos, vou pôr entre aspas, maior objetividade, é permitirmos esse permanente confronto sem qualquer restrição. Ok? Sem qualquer restrição. Eu, sendo um académico, estou habituado e valorizo muito e privilegio esse confronto de ideias sem qualquer filtro, sem qualquer tipo de barreira, que é um bocadinho mais fácil no mundo anglo-saxónico, onde eu fiz o doutoramento em Oxford, mas também estudei em Portugal, numa grande universidade. Em Portugal é um bocadinho menos comum, sem estar aqui a querer desfazer a academia portuguesa. Mas, de facto, a peça essencial é permitir esse diálogo constante e sem filtros. E isso não tem acontecido. Já temos 7 meses de pandemia em que, basicamente, estamos quase só, não só em Portugal, é verdade, em quase todo o mundo, são raras as exceções, mas vamos dizer, se calhar 90% do debate mundial mainstream, que passa nas TVs, de que falam os líderes políticos, é quase toda apenas uma versão. É uma versão muito pobre, como vamos ver no decorrer desta entrevista, com certeza. Mas mais do que eu discordar muito ou pouco, fico muito sobressaltado com a forma como estamos a negar séculos não é de ciência, é de método científico, de diálogo. Uma tradição de diálogo que está a ir por água abaixo pelo exemplo da China. Mas já falaremos disso.
Muito bem, Tiago. Agora, falando da área que domina, que é a estatística, que é uma área que é transversal a todos os domínios científicos, praticamente, não é? E existe muito esta ideia de que não é possível modelar, que não é possível adoçar os dados, de que não é possível, que os dados são o que são, que ninguém pode fazer nada com eles. E a estatística é uma coisa basilar, que muitas pessoas não saberão, mas é uma coisa basilar, é uma área basilar em todas as áreas de investigação científica, sem exceção praticamente, creio eu. Não é? Isto é real? Isto corresponde à realidade? A estatística, sendo um ramo da matemática e tendo um lado teórico, é usada predominantemente para podermos entrar na realidade, ou seja, para podermos fazer investigações empíricas. E como nós economistas, e será o mesmo noutras áreas do conhecimento, quando começamos a tratar dos dados, há sempre muitas questões que se colocam. Há uma frase conhecida, aliás, é um livro, mas é uma frase conhecida, eu vou dizer em inglês e depois vou traduzir, que é There are lies, there are damn lies, and there are statistics. Ou seja, há mentiras muito chocantes e há estatísticas. Isto quer dizer o quê? A estatística tem esta qualidade, qualidade e com alguma ironia, não, mas é uma característica de poder servir para muita coisa. Ou seja, nós podemos pegar nos dados e contar diferentes histórias. E isso é o essencial da pergunta colocada. E como é que isto tem acontecido? Tem acontecido, por um lado, por aquilo que selecionamos versus aquilo que não selecionamos, ou aquilo que bloqueamos. Este é um primeiro filtro. Que dados é que vamos mostrar? Que dados é que vamos esconder? Por exemplo, mostramos os dados relativos a Covid, não mostramos os dados relativos a não-Covid, ou não lhe damos tanta importância. Por exemplo, este é um primeiro filtro. Mas ainda dentro deste primeiro filtro, que é sem dúvida o fundamental, por ser um passo anterior. Mostramos os dados deste ano, mas não mostramos dados de anos anteriores. Não mostramos os dados da gripe em 2017 ou em 2018, onde chegou a haver 500 mortes diários, dos quais 200, 300 seriam atribuíveis à gripe. Estou a dar aqui um exemplo concreto, toda a gente percebe. Quando os telejornais abrem com 10 mortes, 15 mortes, ou mesmo que fosse, e vamos lá chegar, lá está, é a estatística. Vamos chegar aos 50 mortes ligados à Covid. Já vamos chegar a essa questão. Mas isso é natural de um ponto de vista estatístico. Faz parte do curso normal da época gripal e do inverno. Portanto, frisando esta questão que é os dados que entendemos partilhar e aqueles que bloqueamos, aqueles que filtramos. E aqui o papel principal está, obviamente, nas autoridades, na DGS e muito nos média. Okay. Portanto, este é um primeiro filtro. Depois há um segundo aspecto muito importante que é o enquadramento. Como é que nós enquadramos os dados que partilhamos? Por exemplo, devemos dar os dados absolutos, seja número de infectados ou número de mortes, ou os dados em percentagem da população. Por incrível que pareça, independentemente dos jornalistas terem uma cadeira de estatística e disto ser uma coisa que nem precisaria, obviamente, se calhar, de uma cadeira de tratamento de dados, nem vou chamar de estatística muito avançada, claro que os dados deveriam ser sempre comparados face à população. Mas já vamos com 7 meses e é raro o dia em que não aparece a notícia, os Estados Unidos, Índia, já acumulam com casos, mais de 50% dos casos mundiais. Os Estados Unidos em derrapagem, Brasil em derrapagem, porque tem uns números absolutos gigantes. Os Estados Unidos têm 30 vezes mais população que Portugal, aproximadamente 300 milhões versus 10 milhões. O Brasil também à volta de 250 milhões. E, portanto, só este facto, o facto dos jornalistas não enquadrarem com a população, eu não percebo como é que a entidade reguladora da comunicação social está tão calada. E eu vou tentar manter esta discussão tão técnica e tão imparcial quanto possível, mas é também
difícil não fazer algum comentário, dado o estado absolutamente miserável da informação que tem vindo a ser partilhada. Ok? Agora, mas, sim. Peço desculpa, só agora para as pessoas perceberem realmente o processo. Imaginemos que há um técnico, um investigador, um técnico de estatística que está a fazer o seu trabalho, a tratar dados. Como é que um viés pessoal da própria pessoa afeta o output, ou seja, o produto final desse trabalho? Colocando a tua questão de outra forma, qual é o poder para afetar a mensagem veiculada? O poder é gigante. O poder é gigante. Há tantos ângulos de análise em que é possível construir dados que são verdadeiros, vamos chamar assim, que o poder é brutal. Por exemplo, vamos imaginar que estamos a falar do número de casos positivos. Podemos falar no número absoluto, que é logo um número gigante. Podemos dizer que o número está mais alto do que em abril, independentemente de, se calhar, o número de positivos não querer dizer assim tanto. Podemos dizer que tem crescido, que foi 40% de crescimento desde a semana passada, ou foi 20%. Já temos números absolutos, taxa de crescimento. Podemos ver também, em comparação com outros países, e dizer que estamos muito pior do que outros países, e podemos ver com outros países sem fazer a tal standardização pela população. Portanto, podemos ter vários ângulos de análise para chegar à mensagem que queremos. E aqui, mais uma vez, não consigo deixar de falar nos mídias. Porquê? Os mídias têm essa habilidade de, qualquer que seja o número, eles conseguem sempre vender uma mensagem de pânico. Por exemplo, mesmo que os números até estivessem estáveis, eles conseguiriam sempre dizer o Ribatejo já tem 30% dos casos. Ou Bragança sobe 300%. Ou 50% dos casos são nas famílias. Por exemplo, é um exemplo que eu até frisei na minha página. O normal, e até o desejável, vamos chamar assim, é que a maioria dos casos se deem na família. Porquê? Porque na família é inevitável haver uma proximidade tal que haja um contágio. E ainda não dissemos o ponto, se calhar, mais importante, no sentido de ser um chão comum, que é, trata-se de um vírus com uma taxa de sobrevivência de 99,5%, que é um vírus relativamente bonzinho, mas que é um vírus sério para um grupo muito bem identificado, que é o grupo de risco, que toda a gente conhece, com pessoas de idade avançada, com 2 ou 3 comorbilidades. Portanto, os negacionistas, quem acha que o vírus não existe, também está paranoico. O vírus existe e é perigoso para um grupo identificado. Mas voltando ao meu exemplo, o normal e o desejável é que o vírus esteja cada vez mais apenas nas famílias. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a proliferação na vida em comunidade está controlada. Quer dizer que nos restaurantes, nos ginásios, na rua, já não acontece muita coisa. E isso seria positivo. Mas os jornalistas conseguiriam fazer o twist sempre. As famílias são 50% dos casos. Então, há sempre um ângulo em que é possível alimentar o terror. Vou só dar mais alguns exemplos. Por exemplo, diz 70% das camas dos hospitais estão ocupadas. Na realidade, se calhar estamos a falar das camas alocadas a Covid, que num hospital, a números redondos, eram cerca de 1.000 em 10.000, ou num grupo de hospitais, agora não tenho a certeza, mas apresentam o nome de 70% como se fosse 70% da capacidade total. Não, é 70% da capacidade atribuída à Covid. Outro exemplo, voltando ao filtro, os hospitais estão em colapso. Que hospitais é que estão em colapso? Se calhar estão alguns. E os outros no resto do país? E como é que era nos anos anteriores? Todos os anos há colapso no SNS. Então voltamos aqui à questão de é possível tratar os dados não apenas numéricos, mas também a um nível mais macro, as categorias de dados que entendemos valorizar. Claro. E agora, mas para as pessoas perceberem o processo do tratamento da estatística, porque estamos a falar de duas questões aqui um pouco diferentes, não é? Que é a questão do aproveitamento, de quem não sabe ler os dados, pronto, quem não sabe ler ou quem quer ler de uma determinada forma,
ou de quem não faz o tratamento estatístico, mas também há depois o próprio output, os próprios números que saem, não é? E esses números também podem ser modelados, conforme a perspectiva do utilizador, digamos, não é? Mas estás agora a falar no sentido de modelação de estimativas? Sim, É exatamente. isso? Sim. A nível do modelamento estatístico, nós aí já entramos numa coisa diferente, só para deixar bem claro às pessoas. Uma coisa é os dados existentes, podem ser de qualidade ou não, isso é uma questão, mas assumindo que eles são dados fiáveis, nós podemos entrar com diferentes ângulos e transmitir a mensagem que quisermos. É a tal questão de a estatística dá para tudo. Claro que uma análise séria, se houvesse um diálogo aberto, haveria um consenso em que estes números devem ser enquadrados relativamente a anos anteriores, no global da mortalidade, tem que se ter em conta não Covid, tem que se ter em conta a população, etc. Mas isto é a questão dos dados. A questão da modelização já é um aspecto um pouco diferente, porque nós aí já estamos a construir sobre determinados pressupostos e hipóteses uma conjectura sobre o que é que pode acontecer. Por exemplo, no início desta pandemia, ou dita pandemia, porque se calhar não é bem uma pandemia, independentemente, obviamente, do vírus existir e ter alguma gravidade para grupos de risco. Mas veio a público a modelização do Imperial College, do Sr. Neil Ferguson, que, com base em certos pressupostos, fez acreditar o mundo inteiro que isto poderia ser um desastre monumental e que foi um grande incentivo para as medidas anticientíficas de lockdown. E digo anticientíficas porque nunca perante um vírus desta natureza e desta previsível magnitude, porque é um coronavírus e, portanto, não é um ébola, é algo sobre o qual existe algum grau de incerteza, mas que não é um grau de incerteza absoluto, é um coronavírus. De tal maneira que ao início as estimativas de mortalidade eram 3, 4% e agora estão naquilo que era previsível, 0,1%, 0,2%. Mas voltando à tua pergunta, a modelização envolve sempre alguma arbitrariedade ligada aos pressupostos. No caso da modelação do Imperial College, a Academia Sueca, em particular, imediatamente veio pôr em causa e dizer estes parâmetros são exagerados. Nós não aceitamos esta modelização, ou não aceitamos no sentido científico, académico. Há uma discordância, não é nada do outro mundo haver uma discordância. E a Suécia não aceitou, digamos assim, aquele aconselhamento, porque aquilo de facto era um aconselhamento. Era, se vocês não fizerem nada, por exemplo, na Suécia, vão morrer 80 mil pessoas. Contas redondas era mais ou menos isto que o Imperial College dizia. E o que é que aconteceu? Obviamente, apesar das medidas serem muito leves e de não ter havido um lockdown, morreram, infelizmente, 5 mil pessoas. Toda a gente sabe que houve aquele desastre inicial na gestão dos lares, porque eram lares com cerca de 100 pessoas ou mais, portanto, uma tipologia diferente dos outros países escandinavos. E houve uma mortalidade inicial muito grande, mas que agora a mortalidade total já está muito abaixo, por exemplo, de Portugal. Os jornalistas, estou-me a desviar um bocadinho aqui, mas só fazer este ponto. Os jornalistas falam de 2 mil mortes de Covid versus 5 mil da Suécia, números redondos, mas a mortalidade total é se calhar 5 mil, não é se calhar, é mesmo, é 5 mil versus 7 mil. Porque em Portugal morrem muitas pessoas, mortes colaterais, pelas medidas tomadas para combater o Covid. Pronto, eu penso ter respondido à tua pergunta, eu não quero entrar aqui em demasiados detalhes, mas a modelação, obviamente, tem um grau de subjetividade maior e isso reforça o meu ponto no início desta entrevista, que é a necessidade imperiosa de voltar ao debate. Por exemplo, houve a Great Barrington Declaration, que está a ser censurada pelos mídias, nem vou dizer o nome para não prejudicar aqui o algoritmo, mas que está a ser ocultada, e a investigadora de Oxford, a Sunetta, está-me a falhar agora o sobrenome, inclusive disseram-lhe na televisão não refira esse nome. Claro que ela, sendo inglesa, de Oxford, uma académica a sério, não é? Como a maioria ainda são, acredito, sobretudo no mundo anglo-saxónico, ou pelo menos tem essa gênese mais ativada. Claro que ela não aceitou esse reparo e falou mesmo na Great Barrington Declaration. Então, aqui surge uma pergunta, não é? Quer dizer, se
é tão flutuante, é tão sujeito a filtros pessoais, não é? Quer a interpretação dos resultados, quer depois a própria modelização dos resultados. É tão sujeita a vieses pessoais, não é? Como é que nós podemos confiar nos dados de qualquer instituição? Estás a dizer que não podemos confiar em ninguém, basicamente. Nem nos suecos, se calhar. Não, mas é uma excelente pergunta. A resposta é transparência, rastreabilidade e partilha de informação. Quanto a confiar, obviamente o pressuposto do método científico e, mais uma vez, de todo o processo epistemológico, filosófico, ou seja, como é que se adquire conhecimento no mundo humano, que é aquele em que nós vivemos, adquire-se sempre a partir de um pressuposto de pôr em causa. Eu não vou dizer desconfiar, porque desconfiar dá a ideia que outra pessoa está mal intencionada. Não, pôr em causa. Questionar. Questionar talvez uma melhor palavra. Questionar. Ok, tu dizes isso, eu vou questionar tal como eu gostaria que tu questionasses aquilo que eu direi, ou que outros dirão. Esta é a base do método científico. É o permanente questionar de hipóteses, conclusões, teorias, etc. Ok? É o processo dialético que está a faltar de uma forma muito, muito óbvia. Em termos das instituições, e mais concretamente à realidade portuguesa, e como eu referi, nós precisamos de partilha de informação e de transparência. Ao fim de 7 meses, não temos partilha de informação, não temos, se calhar, informação, porque eles são bastante incompetentes a trabalhar a informação, e é assim, não haja dúvida que isto é uma coisa muito complexa. É uma coisa relativamente nova, tem um grau de incerteza grande, são muitos números que são gerados, mas também é verdade que as autoridades têm demonstrado muita incompetência e, sobretudo, uma postura muito anti-ciência e anti-conhecimento, porque poderiam, desde o início, ter a humildade de dizer, ok, isto é muito complexo, nós vamos abrir o debate à sociedade, nós vamos partilhar os dados com as universidades, com os investigadores, apelando à responsabilidade e à partilha, enfim, de conclusões de uma forma que não alimente pânico social ou o que seja, mas vamos abrir à sociedade por esta postura de humildade, de modo a poder recolher pontos de vista que possam contribuir para compreender o que está a passar e também para melhorar processos. Eu li no outro dia uma notícia que parece que a DGS contratou... eu admito que seja uma notícia... não sei, o número é tão disparatado que eu não sei se acredito, mas que contratou uma empresa qualquer para gerir a plataforma de informação por cerca de 3 mil euros por mês. Eu admito que isto esteja errado, porque o número é tão estapafúrdio, gastam-se 3 a 4 milhões de testes por dia. E a DGS, obviamente, não tem conseguido tratar da informação. Não temos informação sobre quem morre, não sabemos as comorbilidades, ou melhor, não é partilhado, porque aquilo é um cruzamento muito grande de informação, e a DGS tem mostrado uma incompetência grande, mas sobretudo uma atitude, volto a frisar, muito obscurantista. E isto é pernicioso para a sociedade em que nós queremos viver. Uma sociedade livre, aberta, democrática. Eu não sou muito fã da palavra democrática, porque democracia é um homem e um voto. Nós estamos a falar de muito mais do que isso. Uma sociedade aberta, livre, de cidadãos autónomos e responsáveis. Aquilo que temos visto é caminhar para uma sociedade mais do tipo chinesa, em que as autoridades se fecham, controlam cada vez mais e os cidadãos ficam cada vez mais desempoderados. Mas há sempre aquele argumento que as autoridades, pelo menos no princípio, invocavam, que era que não havia tempo para esse debate e que tinha de ser tomada ação urgente. Porque era desconhecido, porque tinha potencial para ser perigoso, porque mais vale prevenir que remediar, não é? Esta filosofia do mais vale prevenir que remediar. Isto será um bom argumento? Quer dizer, no princípio, se calhar poderia ter sido, mas... Sim, eu acho que é um argumento razoável durante 15 dias, um mês, se estivermos a falar em março, ou vamos dizer de 15 de março a 15 de abril,
Eu acho que é um argumento razoável, no sentido, isto é muito novo, há muito risco, nós queremos controlar os danos colaterais que possam existir de estarmos a partilhar já muita coisa, em vez de nos focarmos nós, especialistas, e vamos fazê-lo com a melhor intenção e etc. Mas ao fim de 15 dias ou de um mês tinham que abrir à sociedade. As reuniões do Infarmed, sempre secretas, é que não é só ser secretas, é que não se sabia, e penso eu que de algum modo nunca se veio a saber, quem eram os especialistas a ditar as regras na DGS. Compare-se isto com a abordagem sueca. Alguém que assume a cara e diz recomendamos isto por estas e estas razões. E atenção, que eu não sou... A questão não é ter melhores ou piores especialistas. Porque quem é que define o que é um bom especialista? Não sou eu, não és tu, não... É um super especialista, mas quem é que avalia, quem é que decide quem é o super especialista? Não há... Isto aqui, a sociedade é sempre feita de tensões. E por isso é que a dialética e a separação de poderes e, digamos, o controle, ou, digamos, uma certa vigia mútua e permanente, sem ser em qualquer sentido agressivo, mas uma vigia construtiva dos diferentes poderes, é tão importante. Porque os especialistas podem errar. Agora, se os especialistas abrirem o debate, a probabilidade de erro é menor e a probabilidade de se conseguirem tomar melhores decisões é muito maior. Portanto, sim, acho razoável que no início possa ter havido um certo bloqueio, mas a verdade é que também eles tiveram muito tempo para se preparar. Pronto, mas também é verdade que os outros países também tiveram situações difíceis, não é só Portugal. Eu acho que, por um lado, não devemos exagerar nas críticas ao que está feito em Portugal, sem ter em conta que outros países também fizeram erros similares. Por outro, e eu tendo a favorecer mais este, porque sou um cidadão exigente, além da minha postura académica, ser sempre uma postura que, obviamente, põe sempre o patamar mais acima. E estamos a falar de académicos, DGS, Filipe Freud, etc. Estamos a falar de pessoas académicas, não estamos a falar de comentadores de televisão. E, portanto, pôr o patamar alto e exigir que em Portugal, independentemente do que se faça lá fora, se tente chegar a uma solução melhor. E isso passa, mais uma vez, por abrir o debate, partilhar informação, cruzar opiniões diferentes, ao invés de tudo o que tem sido feito, que é bloquear. Então, só aqui para resumir, a única possibilidade aqui de termos resultados e termos interpretações de resultados que sejam ajustadas à realidade é, de facto, o debate. Quer dizer, não há a única forma de tirar vieses pessoais é através da troca de ideias do debate. Sim, eu percebo o teu ponto. Eu vou ser aqui um bocadinho picky, mas é também por isso que eu aqui estou. Substituiria o ajustados à realidade por robustos ao erro humano. Ok? Quanto mais diálogo, mais robusto ou mais robustas serão as visões e as recomendações, porque estaremos a minimizar erros, exatamente, nomeadamente relativos aos viés pessoais que tu também apontaste. Mas outros erros. Pode haver erros não decorrentes de viés pessoais. Porque a gente, quando fala de viés pessoal, estamos sempre, de algum modo, a ideia de uma má intenção, okay? De algo premeditado. Okay? Eu vou dar este dado porque eu quero transmitir esta mensagem. E às vezes pode não ser isso. Pode ser simplesmente, eu errei, eu não vi a floresta, ou não vi esta floresta. Eu estou aqui nestes hectares, mas houve outra pessoa que veio trazer mais hectares e veio enquadrar o tema de uma maneira mais global, por exemplo, mortalidade total, em vez de mortalidade dita Covid. Achas que há aqui uma questão que pode não estar a ajudar, que é a questão da incapacidade de muitos investigadores e de muitos académicos de aceitar o erro, ou de publicamente debater os seus erros, discutir os seus erros, e aprender com isso e evoluir com essa aprendizagem? Achas que há uma dificuldade, apesar disso ser uma cultura, não é? No meio académico, de haver essa cultura supostamente do debate, do erro, do incorporar, de evoluir a partir daí, não é? Mas achas que há aqui muito, digamos, muito ego, se calhar,
que tem impedido esta melhor discussão? É uma pergunta um bocadinho difícil, porque eu, pela minha natureza, sempre gostei de ser independente e, portanto, eu não permaneci na academia e jamais me imaginaria na academia portuguesa, tal como ela existe, por causa de múltiplos fatores, mas não estou aqui para falar de mim. Concordo contigo que há questões de ego, mas que eu preferia chamar-lhe apenas de má prática académica. Porque todos são capazes de escrever um paper ou um artigo para o jornal a dizer o que é a boa prática académica. Que é permanente abertura ao diálogo, confrontar de opiniões, transparência e objetividade, tanto quanto é possível ao ser humano e em cada questão em particular que se está a analisar. Portanto, todos concordariam com isto. Mas depois, na prática, o que é que acontece? São entrevistados na televisão e são incapazes de dizer: caro José Alberto Carvalho ou cara Clara de Sousa, seria muito interessante ter aqui uma contraparte a dar uma opinião diferente para podermos enriquecer a visão sobre o tema e ajudar as pessoas lá em casa a perceber. Um académico de alto calibre, independente, como são, por exemplo, os académicos que assinaram a Great Barrington Declaration, eles estão abertos ao debate. Há um canal no YouTube, salvo erro, é o Lockdown TV, que tem é o Lockdown TV, que tem feito esse trabalho. Ele é incrível. Porquê? Porque ele traz sempre pontos de vista opostos. Embora se perceba que ali há um esforço de contrapor a narrativa vigente, é um esforço que surge pelo facto de, nos mídias tradicionais, haver um grande bloqueio a visões diferentes. Mas ele faz um trabalho incrível. Ele tem sempre visões opostas. Há sempre uma dialética nos vídeos dele. Não é a Suécia é tudo bom e os Estados Unidos é tudo mal, ou a Inglaterra é tudo mal. Não. O que é que correu bem? O que é que correu menos bem? Em que medida é que a incerteza justifica ou não este pânico? Portanto, há ali um exemplo de um canal e de um processo dialético que deveria contaminar outros meios de comunicação. E só aqui para nós também compreendermos melhor aqui alguns termos que muitas vezes falam, principalmente nos meios de comunicação mais alternativos, como a ciência de cherry pick, não é? E a ciência imparcial. O que é uma ciência cherry pick? Só aqui para quem não percebeu o termo, tem a ver com a ciência de apanhar cerejas, não é? Portanto, com escolher a ciência que encaixa na nossa narrativa, não é? Sim. Valida o nosso ponto de vista. Sim. O que é uma análise estatística deste género e o que é uma imparcial? Se me permites, eu subiria um nível, não é tanto a análise estatística, mas é novamente mais como é que construímos conhecimento. E voltamos ao ponto inicial da nossa conversa, que é o viés, aquilo em que focamos e aquilo que bloqueamos. E, de facto, é isso que tu referes. Há um cherry picking porque a pessoa sabe que pode escolher um paper ou, no limite, produzir um paper que permita tirar uma conclusão, se preciso for alterando alguns pressupostos, ou diminuindo a amostra, tirando outliers, recategorizando indivíduos na amostra ou recategorizando a definição do que é A ou B, há inúmeras formas de produzir papers que possam ajudar a fortalecer, digamos assim, a visão. Por outro lado, avançando só aqui para um pequeno tema que é correlacionado com esta ideia que tu sugeriste do cherry pick versus o imparcial, que é os próprios critérios de publicação. Eu vou dar um exemplo que acho que as pessoas percebem. Vamos imaginar que há 10 equipas a estudar qual é o impacto, por exemplo, da educação nos rendimentos. Uma coisa bastante estudada, mas é só um exemplo. E vamos imaginar, por hipótese, que 9 dessas equipas não chegam a conclusão nenhuma. Embora a academia já esteja um pouco mais permeável a isto, e eu agora estou a falar mais da área de economia, eu sei que um paper que diga não podemos concluir nada, tem menos hipótese de ser publicado. Não é tão sexy. Uma pessoa perdeu 2 anos e depois diz, olha, afinal não encontramos correlação nisto. Comparado com outro paper que diz, encontramos aqui uma causalidade, portanto, as políticas públicas deveriam favorecer A, B ou C.
esse paper tem uma probabilidade maior de ser publicado. Isto quer dizer o quê? Se tu tiveres 10 equipas, isto mais uma vez é só um exemplo, conceptual para as pessoas perceberem, independente do tema ser rendimento ou outro. Se tiveres 10 equipas, uma chegar a resultado e 9 não, este paper é publicado e faz um grande estrondo, quando afinal a evidência foi no sentido contrário. Houve 9 equipas a encontrar 0 resultados. Isto é um exemplo para as pessoas perceberem o que é o próprio viés da publicação de papers. Mais uma vez, estou um bocadinho a exagerar, estou até a falar mais da área que conheço mais, da economia. Admito que nas áreas médicas e epidemiológicas haja, e penso que há, uma maior facilidade em publicar resultados inconclusivos, vamos chamar-lhes assim. Ok? E tu perguntavas, então, o que é uma análise imparcial? Não há uma análise imparcial, há uma análise tão imparcial quanto possível, mas, mais uma vez, o essencial não é eu dizer que é imparcial, ou tu dizeres que é imparcial, ou o Filipe Freud dizer que é imparcial, é haver um diálogo aberto, como é exemplo a Lockdown TV. Okay. Também sou fã desse canal. Como é, agora, relativamente aqui às estatísticas da pandemia e à modelização das interpretações e também a modelização dos dados. Tens falado muito numa que é, e para quem depois quiser seguir os teus vídeos, vamos também deixar aqui os links para o teu Facebook pessoal, para poderem visualizar os vídeos que tens feito, são muito explicativos. Há aqui uma questão que tens batido muito, que é a questão do pré-teste e pós-teste, não é? Da margem de erro dos negativos, e já nem vamos sequer falar da precisão do teste em si, que isso ainda é outra questão que nem tenho vamos evitado abordar. falar disso porque é ainda mais complexo. Eu vou tentar explicar da forma o mais simples possível, sem Excel e sem papel, que é a seguinte. Nos jornais, nas televisões, em particular o Dr. Filipe Freud, permanentemente trazem-nos esta mensagem. A percentagem de positivos, aqueles 2.000, 2.500, que são falsos, é muito baixa, porque a margem de erro é baixa. Isto é a mensagem que é transmitida. E esta mensagem é falsa. E daria um chumbo na cadeira de estatística, porque revela um desconhecimento muito básico para quem está na posição dele, que é o teorema de Bayes. Eu tenho tentado explicar esta questão sem recorrer ao teorema de Bayes para poder chegar a mais pessoas. Então, eu vou explicar de uma forma mais simples que conseguir. A margem de erro de um teste, vamos supor que, por exemplo, é 1%. A margem de erro de um teste quer dizer, a margem de erro para falsos positivos, vamos focar nos falsos positivos, tem a ver com a especificidade. Se a especificidade for 99%, isto quer dizer que existe 1% de margem de erro relativamente a falsos positivos. Isto quer dizer o quê? 1% das pessoas não infectadas terão um resultado positivo. Okay? Porquê é que isto é pré-teste? Porque ainda não fizemos o teste. Temos uma amostra, por exemplo, 500 pessoas. Vamos assumir que 480 não estão infectadas. Se eu tiver uma margem de 1%, eu até vou dizer 1,25 só para ser uma conta certa, 1,25, eu vou ter 6 pessoas que serão falsos positivos. Concordas? Portanto, 480 não infectados vezes 1,25%, eu vou ter 6 falsos positivos. E, de facto, é uma margem de erro pequena. Agora, o que é que acontece? Se a amostra tiver 500 pessoas, a estes 480 juntam-se aqui 20 que estão infectados. Okay. Vamos imaginar agora que a margem de erro de falsos negativos é 5%. Destes 20, 5% de 20 é 1. Haverá um falso negativo. Um falso negativo. Então, repara, mas agora que tu já tens os resultados todos dos 500, tu dizes assim, bem, mas eu obtive 19 verdadeiros positivos e 6 falsos positivos. Então, eu obtive 19 mais 6 dá 25. E a pergunta que o Dr. Filipe Freud deveria fazer, e eu genuinamente não sei se ele me está a enganar por incompetência, ou melhor, se me está a enganar por, até me abstenho de comentar, ou se realmente é tão incompetente que não sabe o que é o teorema de Bayes, destes 19 mais 6 positivos, destes 25, houve 6 que são falsos positivos. Isto é que é a margem pós-teste, é dizer assim, bom, olhando para os resultados, eu, Tiago Mendes, tive um teste positivo,
qual é a probabilidade de eu ser um falso positivo? E eu faço as contas e digo, bem, é 6 em 25, são 24%. Então passamos de uma margem de erro pré-teste de 1%, que é calculada sobre os não infectados, que é a característica, para uma margem pós-teste de 6 sobre 25, que é 24%, porque a margem pós-teste é calculada sobre os resultados. Então aquilo que deveria ser dito nas televisões é, atenção, não obstante a margem de erro ser muito baixa, ou seja 1%, seja 2%, vá 3% no máximo, mas mesmo que seja entre 1% e 2%, devido à baixa prevalência nas amostras, ou seja, a uma percentagem baixa de infectados, seja 5, seja 10, mesmo que seja 15, quando estamos perante um resultado positivo, a probabilidade de ser um falso positivo é 20, 30, 50 ou 80%. É um valor de uma magnitude muito maior do que aquilo que os jornalistas nos andam a vender. É assim, eu tenho pena que ao fim de 7 meses, esta coisa tão básica, que isto é estatística, eu vou dizer estatística básica para um médico e para um epidemiologista, que deveria ser estatística básica para um jornalista, mas infelizmente não é, e a verdade também não é só em Portugal, mas que é a aplicação simples do teorema de Bayes. Mas há formas de compreender isso, e eu tenho produzido vários outputs numa tentativa de chegar a mais pessoas, que é, atenção, dos 2.000 ou 2.500 casos positivos que agora se anunciam, provavelmente, minha opinião pessoal, 50% ou mais, entre 50% e 80%, são falsos positivos. Mas no mínimo 25%, 30%, no mínimo. O que é que isto quer dizer? 50 a 80 falsos positivos quer dizer várias coisas. Primeiro, estamos a encarcerar pessoas, a limitar as suas liberdades, sem evidência suficiente. Segundo, estamos a empolar os números, mas que são números falsos. Se nós todos os dias empilharmos falsos positivos, aquele número dos 80 ou 90 mil supostos casos já infectados, se calhar são 30, 40, 50, não sei qual é, mas conceptualmente nós temos que reduzir os falsos positivos. Se nós estamos a pôr falsos positivos, estamos a empolar o medo de uma forma absolutamente ilógica. Obscurantista, para não dizer criminosa, mas provavelmente criminosa é uma palavra adequada, porque aquilo que está a ser feito está a causar mortes colaterais e um caos no sistema de saúde enorme. Portanto, a palavra criminosa não é um adjetivo gratuito. É de facto criminoso. É de facto criminoso que Filipe Freud não partilha estes números. Não partilha porque se calhar acha que vai alimentar o pânico ou que as pessoas vão relaxar e ter comportamentos mais arriscados. Isso é inaceitável. Nós não somos crianças. Nós temos direito à informação e os especialistas têm o dever de dar a informação o mais precisa possível, e os governantes também, e já agora as instituições também. Eu já referi a entidade reguladora da comunicação social, que ainda não disse nada, apesar dos jornalistas estarem a fazer um péssimo trabalho jornalístico. Exemplos básicos que eu já dei de não usarem rácios sobre população, mas as universidades também estão todas caladas. O técnico vai fazer testes em Barda, o técnico é de engenharia, enfim, matemáticas não faltam. A minha universidade também está bastante calada, a Católica, enfim, o mundo académico que deveria estar em insurgência e a dizer assim, atenção, este vírus existe, é grave para um grupo identificado, vamos proteger esse grupo, mas independentemente de todas as medidas, vamos preservar a liberdade e vamos preservar a liberdade de pensar, discutir e partilhar ideias. Não vou entrar em conspirações sobre o programa prós e contras, mas não há dúvida que era o programa que mais falta faria agora, não é? Eu acho que até já estava para acabar há vários anos e, portanto, não há aqui nenhuma conspiração, pelo menos da minha parte, não tenho qualquer suspeita. Mas tenho muita pena que ainda não tenha aparecido e acho que é urgente e tenho confiança que vai aparecer e também estou a fazer por isso, dentro das minhas possibilidades, para que haja esse grande debate e para que não nos fechemos no obscurantismo de negar evidências científicas, não é? Esta questão dos falsos positivos é uma questão matemática, não tem a ver com a epidemiologia. Desde que a gente tenha
um parâmetro estimado de especificidade, de sensibilidade, nós olhamos para os resultados da amostra e conseguimos concluir a percentagem de falsos positivos. Eu não preciso de saber a taxa de prevalência na amostra. Eu retrapolo, eu deduzo essa taxa de prevalência através de equações matemáticas de primeiro grau. Isto é tudo muito simples. Eu tenho publicado essas equações. Isto não é nada do outro mundo e não tem a ver com PCRs nem com nada. Tem a ver com matemática. Dê-me os parâmetros. Obviamente os parâmetros podem variar, mas com certos intervalos, eu dou os intervalos de falsos positivos. É tão só isto. Não há aqui discussão sobre os PCRs. Claro que isso é outro layer, é outra camada. Porque uma coisa é nós dizermos assim, mesmo que os testes PCR com verdadeiro positivo queira dizer alguma coisa, atenção que pelo menos 20% a 30%, mas provavelmente 50% a 80%, são falsos positivos. A questão que vem a seguir é, muito bem, e os testes PCR? Um verdadeiro positivo quer dizer alguma coisa? O Ronaldo estar positivo quer dizer o quê? Está infectado? Tem matéria viral deste vírus, mas não está infectado? Se calhar já está imunizado? Tem matéria viral de outros coronavírus? Pronto, isso é uma discussão que eu me abstenho de aprofundar porque não tenho capacidade nem autoridade para isso. Mas levanto estas questões que são bastante claras para quem se debruça sobre o assunto, independentemente de ser especialista ou não. Só que uma pequena também inferência noutro capítulo, que é o capítulo do mundo académico, que tu já estiveste por dentro e agora também estás por fora, que dá uma certa vantagem, não é? Competitiva, digamos, neste capítulo. Mas porquê é que achas que o mundo académico não se está a manifestar? Não sei bem como responder a isso, porque, em primeiro lugar, não estou no mundo académico. Em segundo lugar, não estou por opção pessoal, porque prezo muito a minha liberdade e independência. E eu sei, como todos sabemos, não é? Nós vivemos numa sociedade, não somos todos, nem eu sou completamente um lobo solitário, mas as pessoas vivem, têm as suas carreiras, têm as suas... Isto é normal, eu não estou a dizer isto de um ponto de vista propriamente pejorativo. Agora, a questão é, quando este tipo de características humanas contamina de tal forma a dialética, que é a pedra basilar do processo científico e, mais uma vez, do processo filosófico, isto torna-se muito grave. Ok? Mas eu preferia não entrar, mas é por demais óbvio que vivemos na sociedade em que todos almoçam, em que todos se telefonam. Isto não dá jeito, isto pode alimentar o pânico. Veja lá, se puder solicitar o uso das máscaras. A gente sabe que aquilo não funciona, mas veja lá se puder dizer na televisão... olha, e não convido ninguém para debater, convido só aquele fulano autorizado pela DGS para as pessoas saberem bem o que fazer, porque se a gente começa na dialética, as pessoas depois não sabem, e depois umas usam, outras não usam, e há uma grande confusão. Vamos seguir o caminho chinês. Vamos ali as ovelhinhas todas a cumprir o que o Filipe Freud e a doutora Graça Freitas diz. Tem sido este o caminho. Se calhar há uma falta de... há uma crença de que as pessoas não podem lidar com esse caos do debate. Há uma grande infantilização. E, mais uma vez, não é só em Portugal. Há uma grande infantilização e, claro, que as pessoas depois perguntam, mas o que é que está a acontecer? Como é que isto está a acontecer? Porquê é que os governos todos no mundo inteiro estão a seguir o exemplo chinês? Porquê é que os mídias, quase todos, estão a alimentar isto? Claro que surgem depois teorias e suspeitas, não é? Perante o que está a acontecer são suspeitas normais. Agora também há aqui uma questão que não podemos deixar passar, até porque é a tua formação, não é? E temos que aproveitar esta entrevista também para extrair a tua opinião sobre se aquilo que se passa, a teu ver, relativamente à saúde, também se pode aplicar à economia, não é? E quais as estatísticas económicas que são mais vulneráveis, ou que estão mais vulneráveis a não diria manipulação, mas este viés, não é? Relativamente à economia, eu gostava de frisar alguns pontos. Em primeiro lugar, as estatísticas na economia, como é facilmente compreensível, são menos controláveis, quer dizer, são mais fáceis de compreender. Os números do desemprego, a queda do PIB, o número de falências, a pessoa sente isso na pele. Não é um parâmetro. O que é a especificidade? Explica lá isso que ainda não consegui perceber. O que é o R? Portanto, são coisas muito mais palpáveis e que, nesse sentido, não há propriamente uma manipulação, diria eu. Relativamente à economia,
Se me permites, eu gostava de focar dois pontos. Tínhamos aqui o objetivo mais ou menos de uma hora de entrevista. Eu não queria causar uma grande derrapagem, por ser também presas isso. Relativamente à economia, eu gostava de frisar alguns pontos. Em primeiro lugar, estamos todos a observar a destruição da economia, com base não no vírus, mas nas políticas de combate ao vírus. É importante frisar isto. Havia caminhos alternativos, não tem que ser a Suécia, há uma panóplia, não é? Entre a Suécia e Portugal, temos a Dinamarca, temos a Suíça, temos os Estados Unidos, não há aqui o Japão, não há aqui dois, não é preto e branco, há aqui muito cinza, mas nem o preto e branco é discutido, quanto mais o cinza, não é? Mais uma vez, naquele bloqueio para o qual uma certa infantilização também contribui. A destruição económica é inevitável. E claro que a Suécia também sofre disso, porque vivemos numa economia aberta e global, e portanto, quando há um colapso generalizado, qualquer país é afetado por isso. Isso é normal. Exportações, importações, procura externa, procura interna. Portanto, em primeiro lugar, temos uma destruição enorme provocada pelas políticas, em particular pelo lockdown. Eu escrevi logo em março, abril, uma coisa pouco popular, sobretudo no mainstream, mas por acaso houve algumas, eu digo por acaso porque é fora do mainstream, mas houve algumas pessoas a defender uma política similar no Financial Times. Eu penso que até o próprio Martin Wolf escreveu sobre isso, que é uma questão muito simples. A resposta ao lockdown, não ao vírus, mas ao lockdown, deveria ter sido uma injeção monetária, criação de moeda pura. E porquê? Porque as primeiras semanas, vamos dizer, de lockdown, consistiram no quê? Ok, vamos fechar a economia, na prática, não há restaurantes, não há discotecas, não há ginásios, não há livrarias, há só supermercados, e um ou outro café. Mas vamos fechar isto por um choque exógeno e sem risco moral. Exógeno quer dizer o quê? Foi uma coisa externa, não foi provocada pelo ser humano. Não foi um colapso financeiro da Bolsa. Foi uma coisa externa, como poderia ser um terremoto ou uma invasão alienígena, sei lá. Em segundo lugar, foi um evento sem risco moral. O que é isto do risco moral? Por exemplo, um colapso financeiro envolve risco moral no sentido de, se nós fizermos um bailout, como em Portugal tem sido moda, aos bancos e às empresas, isso tem risco moral porquê? Isso dá um sinal, um incentivo, se eu falir no futuro, o Estado vai salvar. Portanto, há risco moral, ou seja, há um incentivo a comportamentos de risco e que não são desejáveis. Agora, neste caso, no início da pandemia, depois já vamos falar disso, mas no início não havia risco moral, porque isto é um choque externo e não houve um país propriamente que se tenha portado melhor ou pior para sofrer mais ou menos do vírus. E isto é importante pensar a montante, ex ante, antes de sabermos se a propagação em Itália, ou em Espanha, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Argentina, foi maior ou menor, todos os países estavam, digamos, em pé de igualdade. Todos poderiam ser igualmente afetados e, como tal, todos poderiam concordar sob um certo véu de ignorância nas medidas a tomar. E porquê é que a injeção monetária seria o mais adequado? Paul Krugman, que foi Nobel da Economia, que é um economista muito conhecido, contou uma história muito didática, salvo erro, no Peddling Prosperity, acerca da crise de 1929. E o exemplo que ele dá é o seguinte: imaginemos uma cooperativa de babysitting em que as pessoas trocam fichas. Uma vez faço eu e dou uma ficha, outra vez fazes tu. E o que é que ele observou? Que quando começou a haver uma retração de fichas, isso levou a uma retração adicional e a um certo colapso do sistema. Porque as pessoas tinham menos para dar e retraíam-se mais. E a solução foi simplesmente produzir mais fichas. O que é que queria dizer uma injeção monetária no contexto inicial da pandemia? Significava simplesmente dizer assim, bom, está aqui, por exemplo, 10% do PIB, para cada governo. Eu fiz uma estimativa, dava mais ou menos cerca de 4% por cada quinzena de lockdown, salvo erro. Agora não estou bem presente se é quinzena ou mês, mas posso verificar. Também sou sujeito a erros, também sou humano. Mas penso que era 4% por quinzena, as minhas contas, e dava cerca de 10%
por um conjunto de semanas de lockdown. Esta injeção monetária simplesmente colmataria a diminuição na velocidade de circulação monetária. Este aspecto é um bocadinho mais teórico, mas basicamente a massa monetária, ou melhor, a moeda em circulação tem a ver com a massa monetária vezes a velocidade de circulação. Ou seja, quanto mais trocas existem, maior a massa em circulação, maior o número de trocas, o valor das trocas. Portanto, quando a velocidade diminui, portanto, se eu deixo de ir ao ginásio, deixo de ir ao restaurante, deixo de ir à pedicure, etc., o PIB diminui só por causa disto. Não obstante ter sido um choque externo, não por culpa dos humanos. E, portanto, aquilo que acontece é que nós estamos a ser castigados por uma coisa que não foi culpa nossa e não estamos a ser ajudados ou até salvos por pura ortodoxia monetária do Banco Central Europeu. O artigo 123º, portanto 123 com bolinha, do Tratado de Lisboa proíbe a emissão monetária. Já nos Estados Unidos, a Fed tem poderes diferentes e portanto, o presidente Trump, que até tomou mais ou menos controle da Fed, e isso daria só por si só por uma conversa, eles lá têm liberdade para imprimir moeda, com os riscos que isso tem. Mas, de facto, a resposta económica mais racional a este choque exógeno sem risco moral seria uma injeção brutal de moeda. Agora, isso serviria aos interesses dos governos? Mas há aqui a questão, houve compra de dívida, certo? Houve um pacote de ajuda que teve que ser financiado pela dívida dos Estados. Sim, mais tarde começou-se a negociar, mas como sabes, são ajudas que virão em 2021 ou 2022, quando a economia já estiver toda arrasada. Eu estou a falar de uma injeção em abril. Dizer assim, bom, tem aqui 20 mil milhões, paramos todos 4, 6 semanas, depois fazemos um caminho racional de proteção dos grupos de risco e seguimos numa abordagem mais científica, que tem em conta, como dizia o André Dias, um século de epidemiologia, e esta bazuca de 10% do PIB serve para compensar a diminuição na velocidade de circulação de moeda. Esta era a abordagem racional, heterodoxa, mas que, friso mais uma vez, foi defendida no Financial Times e em vários outros meios de comunicação por pessoas muito credíveis. Portanto, não é aqui uma coisa do Tiago Mendes tem um pensamento completamente diferente e lateral. Não. Houve várias pessoas a defender a injeção de moeda e a dar diretamente dinheiro às pessoas. Depois, como é que se distribui o dinheiro de helicóptero é outra questão. Assim, já verifiquei que és um fã da teoria monetária moderna. Relativamente à economia, se me permites, eu gostava de fazer mais um ponto importante. Enfim, aqui não é bem economia, até tem mais a ver com os aspectos de cidadania. O vírus, como é por demais evidente e por mim falo, habituou-nos ao dinheiro digital. A gente já quase não troca em papel. Tem aqui um café que ainda só aceita dinheiro e, enfim, uma outra exceção, mas a gente quase sempre agora paga com o cartão e tal. E até tem o touch, ou como é que se chama aquilo, não é? Contactless. Contactless. Bom, e aquilo que eu vou dizer não é conspiração nenhuma. Christine Lagarde, do FMI, fala no dinheiro digital há muito tempo. O José Gomes Ferreira, jornalista da SIC, pelo menos há uns tempos ainda era, não sei como é que está a situação, tem um vídeo de 2017 muito interessante a falar do dinheiro digital. E isto não é conspiração nenhuma. E de certa maneira, é o processo normal de evolução das sociedades. Nesta evolução tecnológica toda que tem vindo a acontecer. E é assim, o dinheiro digital tem vantagens óbvias. Acho que não preciso de as referir, não é? Tem vantagens óbvias. A gente não deixa de andar com moedas, não sujamos as mãos, etc. Mas tem também desvantagens óbvias. E isto entra na questão da cidadania, dos direitos e liberdades. Porque um dia, se vier a acontecer, eu espero que não, e lutarei por isso, mas se vier a acontecer a eliminação total do dinheiro físico, os cidadãos ficam 100% nas mãos de quem controla o sistema bancário. Basta haver um clique a dizer tu não aceitaste a vacina, ou tu não tens a app Stay Away, ou tu cometeste um crime, ou tu isto ou aquilo, e eu bloqueio o teu acesso
ao dinheiro que tens na conta. Porque deixa de haver possibilidade de levantar dinheiro. Já não há notas nem moedas. Já não há multibancos. Eu tenho um cartão ou um chip, não é? Oxalá que não, mas vamos imaginar o cenário distópico. Eu tenho um cartão ou um chip, pago tudo assim, e se eu não tiver autorização, eu passo fome e fico nas mãos do Estado. Então, para ti, há aqui duas questões, que é a questão da soberania monetária e depois há a questão da digitalização da moeda, que são duas coisas assim, eu acho interligadas, mas distintas. Eu acho essas questões mais interessantes do que estar propriamente a discutir outras mais óbvias, como o galopante desemprego e a falência de empresas, porque eu acho que isso não é preciso ser economista para falar disso, com o devido respeito pela tua questão, como é óbvio. Mas eu acho que este ponto é importante porque nós olhamos para a China e nós vemos, entre aspas, o futuro distópico a acontecer. As pessoas já são obrigadas a usar a aplicação, e isso até pelos chineses é aceito de forma normal. Os funcionários públicos chineses já foram obrigados a vacinar-se com uma vacina qualquer, que não se sabe o que é, da China a gente nunca sabe o que vem. Já existe, há um vídeo a mostrar, as crianças nas escolas têm uma espécie de bandolete que monitoriza o que é que está a passar dentro da cabeça durante a aprendizagem, na lógica de monitorizar e favorecer a aprendizagem. Portanto, já estamos num grau de controle de Big Brother absolutamente, quer dizer, eu nem consigo adjetivar, não é? Mas é uma coisa tão distópica e tão totalitária, e aquilo que nós vimos é um perigo enorme no Ocidente de seguir o exemplo chinês. Porque, repara, os chineses construíram hospitais em 10 dias, ou 10 hospitais em 2 dias, já nem me lembro, mas construíram aqueles hospitais do dia para a noite e toda a gente ficou, é a China. A China faz aquilo tão bem, conseguiu conter o vírus. A China faz outras coisas tão bem. E estamos a seguir o modelo chinês, o modelo de lockdown, que foi aquilo que vimos em Wuhan, foi replicado em quase todo o Ocidente, contra toda a tradição científica existente. E, portanto, um dos alertas que eu faço é, atenção, temos que colocar questões aos nossos governantes. Nós não queremos perder as nossas liberdades consagradas na Constituição. Eu dei este exemplo do dinheiro digital porque é uma coisa incontestável, não é nenhuma teoria da conspiração, é uma coisa normal, prevista e, de certo modo, eu não vou dizer desejável, mas expectável, não é? Se está tudo a evoluir tecnologicamente, não é normal que o dinheiro se torne digital. A minha resposta é sim, mas cuidado. Os riscos que apresenta em termos de desempoderamento e total controle sobre o cidadão são de tal maneira gigantes que, por muito que custe, quem preze minimamente as suas liberdades tem que ser pelo fim, ou tem que ser contra o fim do dinheiro físico. Sim, porque tu deixas de ter liberdade. Tu só podes comprar o que te for permitido. O Estado, por muito que nós achemos, mas em Portugal isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Que poder é que tem Portugal quando a China tem a nossa rede elétrica, tem uma boa parte da EDP, uma boa parte de bancos, de seguradoras, está interessada no Porto de Sines e os americanos já vieram avisar, vocês têm que escolher com quem dormem ou com quem se casam. Sim. Isto não é conspiração nenhuma, isto é na tua cara, não é? In your face. Portanto, há aqui esta questão que toda a gente está muito focada, principalmente as pessoas que estão a contestar mais estas últimas medidas, estão muito focadas na questão da aplicação do Stay Away e das máscaras, mas ninguém está a olhar para esta questão da digitalização da moeda. Ninguém. Eu falo na digitalização exatamente por ser uma coisa incontestável, ok? Não é nenhuma teoria. Eu não sou propriamente teorias de conspiração e, portanto, isto é uma coisa factual. É um progresso normal. O FMI fala disto, toda a gente fala nisto e é normal. E tem vantagens. Tem vantagens e tem desvantagens. Eu só estou a frisar que temos de acordar para ver o caminho que estamos a fazer nestes 7 meses e perceber que este caminho, quando um primeiro-ministro como António Costa diz eu não gosto de ser autoritário, mas se vocês não fizerem o que eu faço, eu tenho que ser autoritário. Quer dizer, isto é um absurdo. Quer dizer,
como é que Manel Alegre e todos os outros socialistas que levantam a voz, e muito bem, o 25 de Abril foi uma revolução espetacular enfim, nem é preciso adjetivar, não estaríamos aqui sem o 25 de Abril, mas está tudo calado. Eu não queria entrar aqui muito em políticas, mas os tiques autoritários do Primeiro-Ministro com a bênção, ou mesmo incentivo, não podemos saber, do Presidente da República, são sérios avisos aos cidadãos para se erguerem e fazer sentir a sua voz. E se me permites, eu deixava aqui um apelo para sexta-feira, dia 23, vai haver esta votação. Eu faço um apelo que as pessoas estejam presentes, aquelas que assim sentirem, para mostrar a sua indignação às 9 horas ou por aí, para os governantes, os deputados e os governantes saberem que nós não permitimos estes abusos, que a Constituição tem que ser respeitada. Muito bem, muito obrigado pela tua opinião, e foi certamente uma entrevista muito esclarecedora para todos nós, Tiago, e agradecemos teres partilhado connosco esse teu conhecimento, e esperemos que sejas o primeiro de muitos. Muito obrigado, João. E queria agradecer também à nossa audiência. Obviamente, só aqui uma ressalva, vamos pôr portanto, o link para o Facebook do Tiago. Creio que só tens Facebook neste momento. Eu estou a criar um blog, mas de momento o Facebook será o mais fácil, que ainda não posso anunciar. Para quem quiser seguir os vídeos do Tiago, são muito explicativos, e também para quem quiser debater, mas debater com honestidade intelectual e respeito. Exatamente. É só isso que eu peço. Exatamente. E que todos nós pedimos, no fundo, é que haja esse debate, mais nada. E queria agradecer à nossa audiência por assistir a esta entrevista Prisma. Certamente ajudou a compreender melhor e vai ajudar-nos a navegar melhor os tempos em que vivemos. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Tiago. Um bom dia. Bom dia.